Quando você pensa em ministério, o que é que vem à sua cabeça? Hoje a gente vai conversar sobre isso e eu quero te trazer algo que deve estar sempre no seu coração toda vez que você pensar sobre ministério. Oi, gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ou pela primeira vez. É um prazer ter você aqui. Hoje conversando sobre ministério e já adianto que eu não vou me ater ao conceito que a gente geralmente vê baseado em Efésios 4:11 e os 5 ministérios. Eu quero falar mais do aspecto prático disso e como isso pode fazer toda a diferença no modo como você vê esse assunto e como você aplica isso na sua realidade. Então pega o seu café e vamos embora. Então, primeiramente a gente precisa pensar o que é ministério. Eu quero que você deixe agora de lado tudo o que você já ouviu, talvez muitas ideias erradas sobre isso. Mas eu quero que você pense a partir de agora o real sentido do ministério, que é serviço. Isso mesmo, ministério é o meio pelo qual nós servimos a Igreja de Cristo. E logo de cara isso já diz muito sobre qual é o nosso chamado. E não tem como a gente falar sobre serviço sem falar da pessoa que nos deu o maior exemplo do que é servir em amor. Vamos ler a palavra? João 13:12 vai dizer assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, através de Jesus e sua atitude, a gente compreende rapidamente que não há amor sem o serviço. E nesse mesmo capítulo ele diz que o mundo conhecerá se somos seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Se eu digo que amo o meu irmão, como eu não estaria disposto a servi-lo, se é isso que o amor faz? Isso que é o amor segundo o Evangelho. O amor que te faz esquecer de si mesmo e se anular em favor do outro. De forma que você já não é mais o centro, mas a sua vida passa a ser o meio para servir outras e abençoar outras, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Preste atenção na lição que Paulo traz lá em Filipenses 2, quando ele está ensinando a igreja de Filipenses sobre a humildade. Primeiro ele diz: considerem o outro mais importante que você, e mais adiante ele dá o maior dos exemplos, que foi o próprio Jesus, e descreve isso de uma maneira linda de se ler. Ele diz que, embora sendo Deus, Jesus não achou que o fato de ser Deus fosse uma coisa que ele pudesse se apegar, mas ele negou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, esse amor fez ele negar tudo o que ele tinha e esvaziou-se de si mesmo para dar sua vida em favor da humanidade. Nós temos o maior exemplo de abnegação e serviço. Então, como a gente pode ter uma outra forma de pensar? E ao mostrar o exemplo de Jesus, o que é que eu quero te dizer? É que se você ficar muito preocupado em descobrir qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, para aí sim poder entrar no ministério e se dispor para servir, na verdade, o que você está procurando é o meio perfeito para se destacar, para ganhar notoriedade. Mas quando você entende que o seu chamado é o serviço e o ministério é o meio pelo qual você consegue desempenhar esse serviço, a primeira oportunidade que você tem para suprir a necessidade que aparece na sua igreja, você está lá disposto a fazer. Os dons que o Senhor nos dá são para a sua própria glória. Mas note uma coisa muito interessante, é que você numa semente tem o potencial para uma árvore. A semente não é a árvore, mas nas condições certas, com o devido tempo e atenção e cuidado, aquela semente haverá de ser uma árvore. Agora, ela não será uma árvore se estiver num ambiente infértil. Da mesma forma, são os dons que Deus nos dá. Eles são potenciais a serem desenvolvidos. E é aí que entra como eu descubro o meu ministério. É servindo, é à medida que eu vou me dispondo para atender as necessidades da minha igreja, que eu vou descobrindo a minha afinidade numa área ou outra. A gente sabe que na igreja existem vários ministérios, diversos ministérios, e às vezes causa essa confusão, né? Onde é que eu vou servir, onde é que eu me encaixo? E você não vai descobrir isso a menos que você tente, a menos que você vá, se voluntarie, doe seu tempo, sua energia. E é nesse meio tempo, enquanto você trabalha, que as coisas vão ficando claras. E é depois que você identifica qual é a área em que você mais se sente melhor servindo a comunidade local,
Você não deve se ater a essa ideia e dizer, não, eu não faço mais nada além disso. Porque na realidade você sempre tem a possibilidade de granjear talentos e fazer mais e melhor para o reino de Deus, conforme as suas possibilidades. Porque você não pode se ater à sua área de atuação e fechar os olhos para as outras necessidades que podem vir a surgir. Você vê que na parábola dos talentos, a pessoa que recebeu um talento e enterrou não teve a aprovação do Senhor, mas as outras duas que receberam 2 e 5 talentos e granjearam mais 2 e mais 5 respectivamente, receberam o elogio daquele Senhor porque eles foram prudentes em relação à administração daqueles talentos. Então tem essa mentalidade de que você foi feito para servir outros. O nosso Senhor Jesus esvaziou-se de si mesmo para dar o exemplo. E aí nós devemos seguir esse exemplo, atendendo às necessidades uns dos outros e cuidando dos interesses uns dos outros. Procure ser útil para a glória de Deus, porque como disse Jesus, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então disponha-se. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta, é muito importante seu feedback. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.